Eu sou o Marcelo e esse é o Diário de Bordo. Pessoal, todo super-herói tem o seu arqui-inimigo, o seu super-vilão. Batman tem o Coringa, Lanterna Verde tem o Sinestro, Flash tem o Reverso, Capitão América tem o Caveira Vermelha, Thor tem o Loki, Homem-Aranha tem o Duende Verde e o Super-Homem tem o Lex Luthor. Todos eles têm os seus arqui-inimigos, os seus vilões, super-vilões. Mas assim, esse vídeo não é para falar sobre os super-vilões, os vilões, os arqui-inimigos como um todo. E sim para falar de um super-vilão, de um arqui-inimigo, que é o arqui-inimigo, o vilão do Super-Homem, que é o Lex Luthor. Para mim, na minha opinião, na minha concepção, o Lex Luthor é um dos melhores e mais bem desenvolvidos super vilões, arqui-inimigos de todos os heróis, na minha opinião. Claro que outras pessoas podem discordar de mim, então totalmente no direito, mas é a minha opinião, minha concepção. Isso se dá pelo fato de que o Lex Luthor ele teve um desenvolvimento durante o tempo que vai tratando ele como vilão, super vilão, arqui-inimigo e finalmente ele se torna o antagonista do Super-Homem. Isso também é muito importante. Fora que o Lex Luthor é humano comum. A única coisa que ele tem de diferente é que ele é super inteligente. E essa super inteligência bate de frente com o Super-Homem, que é um ser poderoso, invulnerável, que tem vários poderes, pode voar. Isso bate de frente. É um Deus contra um humano comum. Isso é legal. Isso dá uma coisa a mais à trama. E o Lex Luthor é um personagem que surgiu em 1940. E nessa época ele não era conhecido como Lex Luthor, simplesmente como Luthor. E ele foi concebido como um cientista que vivia numa cidade flutuante que ele criou. E o seu objetivo era tentar dominar a metrópole e o mundo. E ele enfrentava o Super-Homem assim diversas vezes. Foi esse Luthor que desenvolveu o raio de Kryptonita, o raio verde. E durante esse período da Era de Ouro dos quadrinhos ele lutou contra o Super-Homem. Com o advento da Era de Prata e houve muitas modificações em vários personagens da DC Comics, atualizações, o Super-Homem e toda a mitologia tiveram atualizações e o Lex Luthor passou a ter um primeiro nome. Em vez de ser chamado só de Luthor, ele passou a ser chamado de Lex Luthor. E isso também vem com uma origem. E essa origem remetia à própria origem do Superboy em Smallville. Do Super-Homem em Smallville, desculpe. Em Smallville, o Super-Homem ele atuava como Superboy. E numa dessas atuações ele conheceu o Lex Luthor, que era um adolescente que vivia em Smallville, extremamente inteligente e que ajudou o Superboy numa determinada ação. O Superboy, em gratidão, criou um super laboratório para o Lex Luthor trabalhar. E ele, grato ao Superboy, resolveu trabalhar na cura da Kryptonita. Só que houve um incêndio, o Superboy foi apagar o fogo, usou seu super sopro, o super sopro apagou o fogo, mas gerou uma fumaça química que acabou com os cabelos do Lex Luthor. E o Lex Luthor, irritado, falando que o Superboy tinha inveja da inteligência dele, falou que queria usar todos os poderes, toda a inteligência, toda a astúcia dele para derrotar o Superman, para destruir o Superman e dominar o mundo. E assim, durante toda a época de prata e de bronze dos quadrinhos, o Lex Luthor agiu dessa forma, criando muitas armadilhas do Super-Homem, dificultando muito a vida do Super-Homem e assim, agindo como um super vilão e um arqui-inimigo do Super-Homem. Só que o que aconteceu? Em 85, 86, os quadrinhos da DC estavam defasados, estavam tendo quedas de venda, os próprios personagens estavam desinteressantes e houve um evento Crise das Infinitas Terras para corrigir isso e permitir um reboot geral no universo DC. E o reboot aconteceu também no universo do Super-Homem, quando o John Byrne foi chamado para DC para reescrever o Super-Homem. E ele refez o Super-Homem, reestruturou a força dele, mudou muitos aspectos da existência do Super-Homem. O Super-Homem passou a ser o único sobrevivente de Krypton, só existia um tipo de Kryptonita e todas outras coisas que estavam muito amplas ele reduziu e trabalhou melhor. E uma dessas coisas
foi o próprio Lex Luthor. O Lex Luthor deixou de ser um vilão, um super vilão, continuou sendo um arqui-inimigo, era inimigo do Super-Homem, mas dessa vez ele ganhou a alcunha de antagonista, porque o Lex Luthor agora era um empresário respeitado, muito respeitado, super inteligente, com muito poder econômico, e ele é um dos homens mais ricos do mundo. E ele batia de frente com o Super-Homem porque o Super-Homem tira o brilho dele. Porque antes do Super-Homem aparecer, o Lex Luthor é considerado a pessoa mais importante de Metrópolis. E após isso, o Super-Homem e o Lex Luthor deixou de ser o mais importante e tornou-se o número 2. E isso bateu no ego do Lex Luthor. O Lex Luthor quis reduzir novamente o poder do Super-Homem e por isso eles lutaram. E por isso o Lex Luthor lutou contra ele, usando todo o poder econômico, toda a tecnologia para enfrentar o Super-Homem. E, para o desespero do Super-Homem, o Super-Homem nunca conseguia provar que o Lex Luthor estava envolvido. Porque o Lex Luthor é realmente muito inteligente, muito astuto. E assim, apesar dos poderes do Super-Homem, o Lex Luthor humano conseguia bater de frente com ele. Isso é legal. Eu me lembro de uma vez, quando o Lex Luthor foi preso porque ele estava testando os poderes do Super-Homem, queria que o Super-Homem sabia até o limite do poder do Super-Homem, ele permitiu que bandidos entrassem no navio dele e colocassem todo mundo em refém. E o Super-Homem lutou contra isso. Depois o Lex Luthor falou: quis testar sua força. A arrogância do Lex Luthor era tão grande, ele falou: quero testar sua força e é por isso que eu botei todo mundo aí em perigo. Mas eu sabia que você ia defender todo mundo. O prefeito, todo o Super-Homem, ficaram todo mundo horrorizado. E o prefeito mandou prender o Lex Luthor. O Lex Luthor, quando saiu da prisão, procurou o Super-Homem e falou que ele nunca mais iria ser preso, que ele ia usar de todo o poder dele para humilhar o Super-Homem e destruir o Super-Homem. Ninguém ia fazer isso a não ser ele. Quer dizer, essa foi a concepção que o John Byrne colocou o Lex Luthor. Ele tornou o Lex Luthor para mim um dos melhores vilões de todos os tempos. Um cara era inexpugnável. O Super-Homem era indestrutível fisicamente. Ele também era, porque ele intocável. Ninguém podia tocar, ninguém podia provar nada. Isso que era legal, essa luta deles acabava sendo uma luta muito mental, muito assim indireta. Isso que fazia o personagem ser interessante. Isso que fazia. E assim, o personagem, depois ele conseguiu uma pedra de Kryptonita que ele tirou do Metallo, que ia destruir o Super-Homem, mas ele não deixou. Tirou a pedra do peito do Metallo e matou o Metallo. Tecnicamente matou o Metallo. Usou um fragmento para criar um anel de Kryptonita para manter o Super-Homem afastado. O anel comeu a mão dele, porque nessa, na realidade, a Kryptonita afeta seres humanos também, com longa exposição. Contraiu o câncer, transferiu a consciência dele para um corpo, quando ele falou que era o filho. Depois se tornou presidente dos Estados Unidos, foi preso, e assim, muita coisa aconteceu. E assim, foram 20 anos de pós-crise, depois que o evento Flashpoint, que mudou tudo novamente, e surgiu os 952, Lex Luthor continuou sendo um empresário, continuou sendo o arqui-inimigo antagonista do Super-Homem. Isso que foi legal, essa construção que é legal muito legal mesmo. E assim, isso dentro do universo dos quadrinhos. Isso aconteceu dentro do universo dos quadrinhos. No universo do cinema, da televisão, da animação e até dos games, o Lex Luthor assim, se manteve mais ou menos assim. Em 77, o primeiro filme do Super-Homem, Super-Homem o filme, e que apresentava o Jim Hackman como o Lex Luthor, ele interpretou um Lex Luthor muito parecido com os Lex Luthor da Era de Prata e de Bronze, que era um Lex Luthor super vilão, arqui-inimigo do Super-Homem, querendo destruir o Super-Homem, dominar o mundo. Apareceu o Lex Luthor assim. E o Jim Hackman, ele fez um Lex Luthor mal, mas uma veia um pouquinho cômica, para quebrar um pouco essa maldade que o Lex Luthor tem, porque o Lex Luthor é mal. No pré-crise, né, na Era de Prata e de Bronze, ele era mal, ele não se importava de matar as pessoas. O Lex Luthor era assim. E assim, o Jimmy Hackman quebrou um pouquinho disso, botou um pouquinho de humor. Isso no Super-Homem é o filme de 77. O Super-Homem Retorno, que Kevin Spacey também interpretou o Lex Luthor, ele manteve a interpretação muito parecida com o Jimmy Hackman. Fez um Lex Luthor mal,
pré-crise, era de prata e de bronze, seguiu a risca o Lex Luthor que Jim Hackman criou, mas ele tirou aquela veia um pouquinho cômica. Ele teve mais malícia, foi um Lex Luthor mais mal, um pouco mais maligno, que não se importava em matar. Não se importava. Claro que o Lex Luthor do Jim Hackman também não se importava em matar. Teve uma cena que ele matou um agente do FBI que estava seguindo o capanga dele. Ele matou, mas assim, você não vê ele pegando uma faca, dando um tiro. Você não vê. Isso não vê. É indireto. Você sabe que ele matou. Mas o Kevin Spacey mostrava ele matava e mostrou ele pegando uma adaga de Kryptonita e enfiando no Super-Homem. No filme de 77, o Jim Hackman pegou um colar de Kryptonita e colocou. Também tem o mesmo efeito, mataria o Super-Homem. Mas ele não foi uma coisa sangue enfiando uma estaca, uma bala no Super-Homem. Isso ele não fez. Já o Kevin Spacey fez. E assim, manteve a mesma interpretação desse Lex Luthor do Jim Hackman. Também um Lex... E assim, uma curiosidade. Esses atores que interpretaram o Super-Homem, tanto o Jim Hackman como o Kevin Spacey, eles meio que seguiram a risca. Não sei se foi o próprio o John Byrne que viu e achou interessante isso, o Jim Hackman, mas assim, uma curiosidade, tanto o Jim Hackman como o Kevin Spacey, que é o mesmo personagem, do Lex Luthor, seria uma continuação do Lex Luthor do Hackman, ele atuou como se fosse um empresário, uma veia de empresário, porque ele quis destruir no filme de 77, ele quis destruir a Califórnia, fundando a Califórnia e fazendo a terra que ele comprou ser valorizada e com isso ganhar muito, mas muito dinheiro, ser um dos homens mais ricos do mundo. Ele quis fazer isso em 77 e no filme de 2006, quando quem interpretava o Kevin Spacey, ele quis criar uma ilha de Kryptonita para criar um novo continente para ganhar dinheiro. Então você já vê que nessa ideia de fazer o Lex Luthor ser um empresário já tinha um pé desde 76 e 2006. Então isso já aconteceu. Isso foi no cinema. Ainda tem no cinema a última interpretação do Lex Luthor, que foi do Jesse Eisenberg, que fez um Lex Luthor assim, também empresário, também inescrupuloso, também fez dessa forma. Só que ele deu uma coisa a mais para esse Lex Luthor e tornou um Lex Luthor louco. E Lex Luthor é tudo menos louco. Ele é uma pessoa consciente do que ele faz. Ele é mal mesmo. Ele é inescrupuloso mesmo. Ele é sem pudor mesmo. Mas ele não é louco. E o Jesse atuou como um Lex Luthor louco. Então ele fugiu muito ao que os outros atores fizeram no Lex Luthor. E para mim isso é uma falha muito grande. Claro que isso é culpa do roteiro, é culpa da direção também, que errou. Eu não vou tirar a culpa do Jesse também, que ele também teve uma coisa, ele podia ter feito menos. Porque eu não considero o Jesse um bom ator, eu não gosto das interpretações dele. Eu acho ele muito distante. Ele é o tipo de personagem, de ator, que interpreta sempre o mesmo personagem. É uma falha de alguns atores que interpretam sempre o mesmo personagem. E para mim foi um grande erro colocar o Jesse ali. Mas tudo bem, não vou questionar mais isso. É apenas a minha opinião. Então, no cinema foram esses 3 atores que interpretaram. Mas aí a gente tem no seriado Smallville, que falava sobre a juventude do Super-Homem, se descobrindo os poderes, e também sobre o Lex Luthor também, a adolescência do Lex Luthor. E assim, essa história, esse Lex Luthor da série Smallville foi interpretado pelo Michael Rosenbaum, que para mim é um bom ator, um excelente ator. Ele fez uma interpretação do Lex Luthor muito legal. Ele fez uma dualidade, ele com uma personalidade, essa personalidade se moldada e vai se adequando, se transformando no Lex Luthor impiedoso, Lex Luthor inescrupuloso, Lex Luthor que faria tudo para conseguir o que ele quer. E assim, foi legal, esse ator conseguiu trabalhar muito bem isso. E assim, essa história, eles pegaram tanto o Lex Luthor
da Era de Prata e de Bronze, como o Lex Luthor pós-Crise das Infinitas Terras se juntaram, porque mostraram a origem do Lex Luthor. O Lex Luthor indo para Smallville, a chegada do Superman, ele no campo de milho, e quando uma poeira de kryptonita acerta ele, ele fica careca, e ele se sentindo menosprezado por causa disso, ele se desenvolvendo, ele conhecendo o Clark, que é o super-homem, o Kal-El, ele se tornando amigo, essa amizade florescendo, crescendo, depois indo se fragmentando, se diluindo. Quer dizer, esse Lex Luthor foi muito bem construído, muito bem construído. Eu ouso dizer que esse Lex Luthor está muito bem construído. E assim, se tivessem feito um filme para o cinema baseado nesse Lex Luthor, utilizando até o ator que fez o Lex Luthor, o ator que fez o Clark Kent Super-Homem do seriado, talvez funcionasse muito bem, muito melhor do que o Cavill e do Jesse, que para mim foram muito fracos, ficaria até melhor. Mas fazer o quê? Esse seriado para mim, assim, foi muito bom, ele fez um Lex Luthor muito legal. Mas assim, não tem só o seriado, não tem só o filme, também tem as animações. E assim, teve uma ótima animação em 96, que foi feito por Tantin, que é o Superman, a animação, a Aventuras em Série, a animação do Super-Homem, que foi em 96 e foi até 2004, e mostrou a origem do Super-Homem, e mostrou um Lex Luthor, para mim também perfeito, animação perfeita, o Lex Luthor empresário, inescrupuloso, que usa de todo o seu ativismo, todo o seu poder, todo o seu intelecto para tentar destruir o Super-Homem. E assim, foi legal. A animação terminou em 2000, mas logo em seguida entraram com Liga da Justiça, e depois Liga da Justiça Limite, que também o Lex Luthor aparecia ali. Foi bem legal mesmo. Após essa animação, a gente ainda teve a animação Justiça Jovem, que o Lex Luthor aparece ali no mesmo estilo, industrial, empresário, inescrupuloso, que quer dominar o mundo e quer destruir o Super-Homem. Quer dizer, apareceu bem legal. E o mais legal é que nessa animação nós somos apresentados por Superboy. E no quadrinho, quem lê o quadrinho sabe que o Superboy é um clone do Super-Homem, pós-crise, né? Pós-crise é um clone do Super-Homem, só que é um clone que eles usaram tanto o DNA do Super-Homem como o DNA humano que pertencia ao Lex Luthor. E na série é mencionado isso, que o DNA veio do Super-Homem e veio dele também. Por isso que na série o Superboy não pode voar e não tem todos os poderes. E assim, ficou bem legal mesmo. E assim, continuando, outra mídia que a gente vê o Lex Luthor é o game Injustice, que é um game de luta com história, games que a gente conhece, tipo o cara do Zodíaco. Injustice tem uma história, e essa história ela narra um mundo em que o Super-Homem teve Lois Lane, que era casada com ele, que estava esperando um filho, morta pelo Coringa. O Super-Homem enlouquece, e a Metrópolis é destruída, o Super-Homem enlouquece, mata o Coringa e toma conta do mundo. Ele se torna o ditador do mundo. A única pessoa que se levanta contra ele é o Batman, mas o Batman não está sozinho, ele é ajudado por o Lex Luthor, que ajuda o Batman a trazer heróis de outra terra para ajudar eles. E nessa luta, o Lex Luthor luta contra o Super-Homem e acaba sendo morto. E assim, a gente vê uma outra versão do Lex Luthor, um Lex Luthor que não é inescrupuloso e que pensa no próximo. Então ficou bem legal mesmo trabalho isso. E esse game ele gerou um quadrinho que, se não me engano, está na 4º ou 5º ano, e está mostrando todo o desenvolvimento que apareceu no game, mas devagar, mostrando como tudo começando, como eles estão fazendo. E agora está entrando na etapa em que eles trazem, Lex Luthor traz de outra terra heróis de outra terra para ajudar eles. E sim, está muito legal. Para mim, o Lex Luthor, como eu disse no início do vídeo, é um dos melhores vilões, personagens criados. Ele é perfeito, ele é humano, não tem superpoderes, mas combate um ser poderoso, quase um deus, de igual para igual. Isso torna o Lex Luthor um dos personagens mais interessantes dos quadrinhos. Bem, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui.
vocês digam o que vocês acharam nos comentários, dê o seu gostei, marca lá, gostei, ajuda a gente no canal aqui, ajuda aqui, e digam o que vocês gostaram, e digam outros personagens que vocês gostariam que eu falasse um pouco, entendeu? Porque eu até gosto muito de falar, eu leio muito sobre quadrinho, eu sou uma pessoa que sabe muito sobre quadrinho, e eu gostaria também de dividir com vocês também o vídeo que vocês têm, porque é legal essa troca, entendeu, gente? Então faz isso aí, digam o que vocês gostaram, o que vocês acharam nos comentários, deem suas sugestões e marquem gostei. Próxima semana tem mais vídeo. Valeu, galera, até mais! Fala, galera, voltei para pedir para vocês se inscreverem no canal Diário de Bordo, clicando aqui, ó, super simples. Vocês clicam aqui e vão se inscrever no canal. Também aproveito para pedir para vocês darem sua opinião se gostaram ou não dos vídeos que estamos fazendo, clicando aqui, gostei ou aqui, não gostei. Sua opinião é muito importante. Também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, Facebook, Google+, Instagram e Twitter. Entre lá e acompanhem o que está acontecendo, o que rola no nosso canal. Valeu, galera! Até mais!